Olá, mis hermanos. Muy buenos días. Que el Señor les bendiga mucho. Un gusto verlos. Les echaba de menos. Era una sensación rara, porque no quería que las vacaciones se terminaran, pero al mismo tiempo echaba de menos a ustedes y también a nuestro hogar. Muy bien, mis hermanos. Vamos a ler la palabra de Dios en el Salmo 90. Inicialmente, solamente el versículo 12. Versículo muy hermoso. Ustedes deben escuchar, al menos durante unos minutos, algunos sonidos provenientes de Timoteo y Helena. Salmo 90. Mantenham suas Bíblias abertas neste salmo, porque a lo largo del sermão vamos a ler outros versículos, pero agora o versículo 12. A palavra de Deus dice assim: Enséñanos de tal modo a contar nossos dias, que traigamos al coração sabedoria. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos orar y rogar la bendición del Señor sobre nosotros, a fin de que Dios nos ayude a entender y a aceptar y también a obedecer su palabra. Señor, te damos gracias porque somos tu pueblo, formamos parte de tu iglesia. É por gracia tuya, Señor. Isso não se deve a nosotros. Te damos también gracias por el privilegio, por la bendición de poder usar la tecnología y así compartir tu palabra, compartir las oraciones, los himnos y poder ver a nuestros hermanos y hermanas. Ahora, Señor, envíanos luz, gracia, comprensión, para que tu palabra llene nuestro corazón, para que tu palavra nos impulse a actuar segundo tus princípios. Ayúdanos a ver los tesoros en el versículo 12 del Salmo 90. Te lo pedimos assim, en el nombre de Jesús. Amén. Duras pruebas, inseguridad, abatimiento, angustia, aflicción, ansiedad, desesperación, molestia y trabajo, críticas, cansancio, errores, equivocaciones, desencuentros, rebelión, rabia, indignación, muertes, muitas muertes, miles de pessoas cuyas vidas se perderam. Luto. Al escuchar estas palabras, es probable que usted haya pensado en los efectos de la pandemia que ha castigado el mundo desde el año pasado. O entonces, que el pastor tuvo malas vacaciones porque en el primer sermón, tras haber regresado de su país, empieza de essa maneira, pronunciando palavras que podem causar desânimo e não traem aliento. As palavras que abrieron, que iniciaram este sermão, têm que ver com situações e experiências que Moisés testemunhou e que lo llevaram a escrever este que é o salmo mais antigo de la Bíblia.
redactado hace 3.500 años. La Biblia no nos informa el momento exacto en el cual Moisés lo escribió. Sin embargo, la Biblia deja constancia de algunos acontecimientos que pueden haber sido el telón de fondo de esta poesía del Salmo 90. El comentarista bíblico Warren Wiersbe cree que Moisés compuso este bello salmo tras la amarga experiencia en Cades Barnea. ¿Usted se acuerda lo que pasó en Cades Barnea? El evento está registrado en el libro de Números, en los capítulos 13 y 14. Los espías habían sido enviados para reconocer la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel. Desgraciadamente, el informe que 10 espías entregaron a los judíos produjo desazón y desesperación. Los espías incrédulos dijeron, escuchen las palabras, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Imaginen ustedes una multitud, aproximadamente 1 millón de personas, recibiendo este informe con respecto a la tierra y a los moradores de la tierra. Como la multitud que debería enfrentar y guerrear con los moradores de la tierra de Canaán, recibió este informe incrédulo. Como consecuencia de este informe, la multitud se rebeló contra Moisés y quiso apedrear a Josué y Caleb. Los espías que discreparon del informe de los demás espías. A raíz de este triste suceso, el Señor anunció el castigo a Israel. Los 40 días de reconocimiento de la tierra se transformarían en 40 años de peregrinación sufrida en el desierto. 1 año para cada día. Enseguida, según el relato de Números, hubo la rebelión de Coré, Datán y Abirán, la cual resultó en el castigo que mató a más de 14.700 israelitas. En aquellos mismos días murieron María y Aarón, es decir, la hermana y el hermano de Moisés. Y la Biblia nos informa que entre la muerte de María, hermana de Moisés, y la muerte de Aarón, hermano de Moisés, Moisés desobedeció al Señor en el episodio en el cual hirió la roca y por eso el Señor no permitió su ingreso en la tierra de Canaán. Es muy probable que Moisés haya redactado este salmo bajo tales circunstancias. En aquel contexto de castigo, del castigo que el Señor había enviado sobre muchos israelitas y también ahí un tanto afectado por la muerte de su hermana y de su hermano. Los versículos que conforman esta canción, este salmo, tengan presente que todos los salmos eran cantados por el pueblo de Israel. El libro de los salmos, un salterio, un himnario del pueblo de Israel. Los versículos que conforman este salmo son de edificación para nosotros, pues toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es decir, el creyente, sea hombre o mujer, sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra. Este salmo es parte de la escritura y por ende posee tesoros espirituales para la familia de la alianza, para la iglesia de Dios. Hoy vamos a enfocarnos en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Mirando esta porción bíblica, veamos cuáles son las lecciones del salmo más antiguo. Este es el título de nuestro sermón en esta mañana. Lecciones del salmo más antiguo. Este versículo 12, se enmarca, por supuesto, en el todo de la poesía que es el Salmo 90. Primeramente, mirando todo el Salmo, Moisés menciona algunos atributos divinos. En el versículo 1, Moisés menciona la fidelidad de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. En el versículo 2, Moisés menciona la infinitud de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el ciclo y hasta el ciclo, o sea, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. En el versículo 3, el poder de Dios es destacado. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. El Señor tiene el poder para cambiar los seres humanos. A continuación, el Salmo describe cuán pequeño, pasajero e insignificante es el ser humano en comparación con el Señor. Versículo 4 en adelante. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas, es decir, Jehová el Señor arrebata a los hombres. Los arrebatas como torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. La secuencia, lo que viene a partir del versículo 7, revela el estado en el cual Moisés se encontraba al instante de escribir esta canción. Del versículo 7 al versículo 11, Moisés demuestra que él y sus hermanos judíos estaban experimentando el peso de la disciplina del Señor. Dice la palabra de Dios. Versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación, según que debe ser temido. Vemos en estos versículos el temor de Dios expresado por la mano de Moisés. Ante eso, ante el temor de Dios producido por el castigo que el Señor aplicó sobre su pueblo, Moisés ora y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta es la primera sentencia de la oración que se extiende hasta el final del Salmo, hasta el versículo 17. Por ahora, nos basta esta sentencia, el versículo 12. Y en ella hay 3 lecciones.
Hay 3 lecciones en esta petición de Moisés. Veamos cuáles son estas lecciones. La primera de ellas es una lección de humildad, de sencillez, de simpleza. El versículo 12 empieza com esta palavra: enséñanos. Quando alguém se acerca a uma pessoa e diz, enséñame, esta atitude pressupõe que a pessoa que pide necessita, primeiro, aprender algo. E que ela não só necessita, sino que, segundo, quer aprender. Quando uno diz, enséñame, revela a necessidade de aprender algo e seu desejo em aprender. A petição de Moisés revela que o conhecimento acadêmico, a experiência de vida e incluso as experiências espirituais de um creyente não eliminam a necessidade da instrução divina em la vida del ser humano. Me explico. Moisés, como sabemos, foi criado por la hija de Faraón. Hechos 7:22 nos dice lo siguiente: foi ensinado Moisés em toda a sabedoria de los egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. El Egipto era o império que governava o mundo na época de Moisés. As melhores universidades estavam allí. Os magos mais famosos fungiam em Egipto. Moisés estudou no centro acadêmico mais importante do mundo. Quizás a alguns jovens, se tuviéramos a oportunidade de perguntar-lhes, ¿dónde lhe gostaria estudar? Fazer seu pré-grado, sua licenciatura. É provável que alguns Harvard, Yale, Princeton, ou uma grande universidade europeia, Oxford, Cambridge. Na época de Moisés, as melhores universidades estavam em Egipto. E Moisés estudou bajo la instrucción, el conocimiento de los profesores de Egipto. Moisés era um homem com estudos superiores e falava hebreu e o idioma de la tierra de los faraones, que era a la sazón el egipcio medio. El egipcio medio era, segundo os estudiosos, a língua hablada em Egipto entre o ano 2000 e o ano 1300 antes de Cristo. Justamente a época de Moisés, que mais ou menos é de 1500 anos antes de Cristo. Outro aspecto, quando Moisés escreveu este salmo, ele já havia sido chamado por Deus para liderar o povo hebreu desde Egipto hacia Canaã. Moisés lo redactou en el desierto. Moisés tinha al menos 80 anos quando escreveu este salmo. Quizás sea por esta razão que Moisés diga lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, quizás Moisés tenía exactos 80 años quando escreveu este salmo. E sabemos que os primeiros 40 anos de Moisés foram vividos en el palácio de Faraó, porque a hija de Faraó lo educou ou lo criou. E os 40 seguintes anos de Moisés foram vividos en el desierto, ou entre as montanhas, pastoreando rebanhos de animais em la tierra de Madian, cuidando de los rebanhos de su suegro Jetro. Es decir, Moisés era um homem com muita experiência de vida, que reunia o conhecimento de las letras com el de la vida en la naturaleza, com el conhecimento de la vida en el campo,
en el campo, entre comillas, en el desierto, entre las montañas, la vida campesina, por así decirlo. Además, Moisés era varón de Dios. Es interesante, porque el título que el compilador del libro de los Salmos dio a Moisés es este. Antes del versículo 1, aparece una frase, oración de Moisés, varón de Dios. De hecho, en la Biblia hebrea, este es el primer versículo. Esse foi o título dado por la persona que reuniu os 150 salmos em um mesmo volume. Esta persona foi inspirada por Deus, por supuesto. E de hecho, a descrição que a Bíblia hace de Moisés é muito clara. Em Deuteronômio, capítulo 34, capítulo que redacta a morte de Moisés, e que, por supuesto, não foi escrito por sua mano, lemos lo siguiente: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Hermanos, a Bíblia afirma que jamais houve profeta em Israel como Moisés. Quando redactou este salmo, Moisés já havia hecho señales e prodígios em Egipto. Ele já havia cruzado o Mar Rojo. Ele já tinha experiências, já havia tenido experiências profundas com Deus e já havia estado no monte e recebido as tablas da lei. Sin embargo, com toda sua formação acadêmica, larga experiência de vida, já com 80 anos, e já havendo visto de cerca o poder de Deus, Moisés reconhece que todavia tinha muito que aprender. Por isso, disse, ensina-nos, Senhor. Moisés não é um anciano soberbio, que se crê inteligente e autossuficiente a ponto de não aceitar conselhos de los demás. É triste decirlo, pero la soberbia no es una característica solamente de muchos jóvenes, es también lamentablemente de algunos ancianos. Y algunos se ponen tercos y no aceptan consejos. Este no es el caso de Moisés. Al revés, es una persona que demuestra humildad. En cierta ocasión, uno de los discípulos hizo la siguiente petición a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Humildad, mis hermanos. Necesitamos cultivar la sencillez, la simpleza, la humildad que es propia de los hijos e hijas del Señor que han progresado en la fe cristiana, que han madurado en el Señor. Provérbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Los hijos que tienen la humildad de obedecer a sus padres son bendecidos por Dios. Y yo estoy seguro que hay niños, hay intermedios, hay jóvenes, hay preadolescentes y hay personas adultas que todavía tiene la bendición de tener a sus padres vivos. Los hijos que tienen la humildad de obedecer a sus padres son bendecidos por Dios. Los hijos que honran a sus padres tienen sus días prolongados en la tierra. Es uno de los mandamientos, el único mandamiento que presenta una promesa. Los hijos de Dios, y ahora estoy hablando de los creyentes de una manera general, que son humildes, recibirán la tierra como herencia. Es lo que dice Jesús en una de las bienaventuranzas. Mis hermanos y hermanas, que podamos orar como Moisés, cuyo ministerio anticipó el ministerio de Jesús. Moisés foi um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Que podamos orar como Moisés e dizer: ensina-nos, Senhor.
guiados por tu Espírito Santo, por meio de tu palavra. Enséñanos, Senhor, por meio de nossos padres. Enséñanos, Senhor, por meio de los líderes que has puesto em tu igreja. Enséñanos, Senhor, através de las experiências, sejam agradáveis ou não. Enséñanos a orar como el autor del Salmo 119, que dijo: Me hizo bien haber sido afligido, porque assim llegué a conhecer tus decretos. Enséñanos a orar como el rei Ezequias, que declarou: Sin duda, foi para mi bien passar por tal angústia. Esta é a primeira lección del versículo 12 del Salmo 90, humildad. La segunda lección que se puede extraer de la petición de Moisés es aprendizaje, porque la primera parte del versículo dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Qué bueno cuando los que necesitan aprender logran hacerlo. Hay personas que necesitan aprender a cocinar, outras a hablar um idioma extranjero, ou então necessitam aprender a manejar a tecnologia, a enviar um correio, a manejar o WhatsApp, a conduzir um auto, entre tantas outras coisas. La verdade é que as necessidades de aprendizagem variam de uma para outra pessoa. Pero existe uma necessidade que todos os seres humanos igualmente têm, la de aprender la voluntad de Dios. La de aprender, es decir, la de conocerla y de obedecerla, ponerla en práctica. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, hablando a los judíos, Jesús dijo: e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que oyó al Padre e aprendeu de ele, viene a mim. El que cree en mí tiene vida eterna. Más adelante, en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, nuestro Salvador Jesús afirma: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El aprendizaje que Moisés anhela en su oración, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, tiene que ver com saber contar os dias. Que interessante isso. Nós outros contamos os anos, pero não os dias. Jamás escuché uma pessoa responder a pergunta: que idade tiene? Assim, tenho 6.570 dias. Não. Em vez de contestar, tenho 6.570 dias, a pessoa responde 18 anos, o equivalente a 6.570 dias. La atención de Moisés en el versículo 12 está enfocada en la cuestión del tiempo. Más exactamente, hermanos y hermanas, está enfocada en la brevedad de la vida. En este salmo, Moisés sugiere que los seres humanos son como un sueño, una siesta, una dormida. Versículo 5. Los arrebatas como com torrente de águas, são como sueño. Moisés também compara a los seres humanos a la hierba que cresce en la mañana e se seca en la tarde. Versículo 6. La última frase del versículo 5 y el versículo 6. También, para destacar la brevidad de la vida, Moisés dice que nuestros años son como un pensamiento, versículo 9. Acabamos nuestros años, segunda parte del versículo 9, como un pensamiento. E estes anos pronto passam e volamos, segunda parte do versículo 10. Ou seja, a vida é demasiada efímera, passageira, fugaz, momentânea. En estas vacaciones, eu fui recordado de la rapidez ou de la brevidad
de la vida, de la rapidez del tiempo, de uma forma muito particular. Quando levava meus filhos para passear, mais de uma vez um adulto me falou: aproveite esta etapa. Eles luego crescem e usted echará de menos essa época. Interessante, porque eu escutei isso em mais de uma ocasião de padres, por supuesto, que já tinham seus filhos adultos, e a vezes escutei de abuelos, de pessoas que já tinham a experiência de ser abuelos. Os niños crescem rápido. A vida é corta, hermanos. Mis hermanos, necessitamos de muita sabedoria para administrar o tempo que Deus nos ha dado e para cultivar uma forma saudável de lidiar com o tempo. O conselho de Pablo a los Efésios também é para nós. Que dijo Pablo a los Efésios? Mirad, pues, com diligência, isto é, com cuidado, com atenção, como andéis. Não como necios, necios são insensatos, não como necios, sino como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são malos. Portanto, não seais insensatos, sino entendidos de qual seja a vontade do Senhor. Todos nós recebimos do Senhor um dia de 24 horas. Alguns sacam o jugo e logram aproveitar bem estas 24 horas, trabalhando e descansando. E também, às vezes, encontrando tempo para entretener-se. Outros não. Outros descansam muito e trabalham pouco. Ou, eventualmente, não trabalham. Há aqueles que são escravos da planificação da agenda e vivem angustiados. Também é certo que existem seres humanos que estão em constante conflito com o relógio e sempre chegam atrasados. Com respeito a isso, há uma história interna de nossa família que passou em nosso matrimônio. Em nosso matrimônio, passou algo que para Carla e eu passou a ser gracioso. Nos acordamos de isso e damos risa. Quando terminou a cerimônia religiosa, que demorou uns 45, 50 minutos, nós outros estávamos caminhando hacia o salão em onde se realizaria a fiesta, a parte social, onde se serviriam as coisas para picar, a comida, a bebida. Nós outros íbamos caminhando hacia o salão, já terminada a cerimônia religiosa, e nesse momento, nós outros vimos a duas mulheres bajando del auto, chegando para a cerimônia religiosa. Eu las reconheci. Eram minhas primas, que haviam viajado desde minha cidade, a cidade em onde nasci, ou seja, haviam tomado um vuelo que demora mais ou menos 2 horas e 15, que haviam viajado para nosso matrimônio. Elas estavam chegando depois da cerimônia. Uma de elas, muito boa pessoa, muito bacana, como se diz acá, sempre se atrasa em los matrimônios. De tal maneira que entre nós, os parientes, os parientes de minha família, por supuesto, a fama de essa minha prima é de uma pessoa atrasada. Esta fama é harto conhecida. Se trata de uma pessoa que tem um problema, que tem uma dificuldade para poner-se de acordo com o relógio, com a hora. Pero existe outro cuidado que necessitamos ter em relação ao tempo. Les mencioné o desafio de administrar bem o tempo. Pero existe outro cuidado. Me refiro à forma como nos relacionamos com o tempo, com as épocas ou as etapas do tempo. Há gente que se prende tanto ao passado que se olvida de viver o presente. Estes são os que sofrem de nostalgia crônica.
Com respeito a isso, escutem o conselho que o sacerdote Louis Duchesne entregou a um jovem historiador francês que foi a estudar bajo seus cuidados em la cidade de Roma, capital de Itália. Este conselho foi entregado há mais ou menos 100 anos. O conselho del experimentado sacerdote al jovem historiador foi o seguinte: hijo mío, ten cuidado de não desviarte del presente, que é o tempo que Deus nos ha dado para cumprir com nosso dever. A su vez, há outras pessoas que estão tão pendientes del futuro, de mañana, que são ahogadas por la ansiedade e vivem enfermas porque não sabem esperar. E nesse sentido, eu creio que existe um bom grado de verdade em la fórmula que diz o seguinte: depressão, excesso de passado; estresse, excesso de presente; ansiedade, excesso de futuro. Não todas as depressões têm que ver com excesso de passado, pero há pessoas que sofrem de depressão porque não logram desconectar-se de um trauma, de uma experiência muito negativa. E necessitamos ter paciência com estas pessoas e ajudá-las a superar estes traumas. Há outras que estão estressadas por excesso de presente, porque assumem muitos compromissos ou são metidas em muitos compromissos. E há outras pessoas que sofrem de ansiedade porque se preocupam em demasia com o futuro, com o amanhã. Por exemplo, vou ter uma cita médica el viernes, já empiezo a sofrer hoje. Sufro hoje, lunes, martes, miércoles, e jueves a secretária do médico me chama e diz: mira, não será possível realizar, ter a cita amanhã. A pessoa quer morrer. Então, necessitamos ter cuidado para não ser escravos do passado, viver ahogados com o presente ou rehenes da ansiedade a raiz do futuro. Cuidado. Se você ha experimentado alguma de estas situações, depressão, estresse ou ansiedade, deve buscar ajuda e evaluar sua forma de lidar com os eventos. A boa notícia é que tu Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus de Maria, de Ana, o Deus que ha conduzido e guiado a sua igreja, é o Senhor del tempo e da história. Nuestras vidas estão em las manos del Senhor. Deus tem todo bajo su controle. Ele te ha regalado os medios e recursos para viver de maneira sana. É Ele quem te disse: todo tiene su tiempo, e todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En este contexto, hermanos e hermanas, de pandemia, é tempo de ajudar e de buscar ajuda. É tempo de compartilhar o pouco que temos com o próximo, especialmente ser de la família de la fé. É tempo especialmente oportuno para falar de Deus a las pessoas. É tempo de rever nossas prioridades. É tempo de melhorar nossas relações familiares. É tempo de acercar-nos a Deus e de crescer em sua presença. Terceira e última lecção, porque, como vocês sabem, o tempo sempre está em contra de los pastores. Já hemos visto humildade, aprendizagem e agora sabedoria. Que traigamos ao coração sabedoria. Ensina-nos de tal modo a contar nossos dias que traigamos ao coração sabedoria. Sabedoria é mirar a vida com os olhos de Deus. Esta frase repetimos
bastante quando tivemos a oportunidade de estudar o livro de Provérbios. Mirar a vida com os olhos de Deus. É actuar segundo a vontade do Senhor. En el Antigo Testamento, a sabedoria está conectada com o temor a Deus. Afirma Salomão, o princípio de la sabedoria é o temor de Jeová. Não por casualidade, Moisés pide por sabedoria, luego de haver mencionado o reverente temor a Deus. Versículo 11. Quem conhece o poder de tu ira e tu indignação segundo que deve ser temido? E aí, a continuação, Moisés pede sabedoria, que traigamos ao coração sabedoria. Nota? Percebem a relação entre temor de Deus e sabedoria? A oração que Moisés hace rogando sabedoria para ele e para seus irmãos em la fé é semejante a la oração que Pablo hace a favor de los creyentes de la iglesia de Colossos. No capítulo 1 de la carta de Pablo a los Colossenses, lemos: por lo cual também nosotros, desde el dia que lo oímos, não cessamos de orar por vosotros e de pedir que seáis llenos del conhecimento de sua voluntad em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que andeis como é digno del Senhor, agradando-lhe em todo, llevando fruto em toda buena obra e crescendo en el conhecimento de Deus, fortalecidos com todo poder, conforme a la potência de sua glória, para toda paciência e longanimidade. Notem que a sabedoria sempre implica em saber aplicar o conhecimento de forma adequada. Sabedoria, alguém lo dijo, é inteligência usada para hacer el bien. Mis hermanos e hermanas, necessitamos de sabedoria celestial para actuar de acordo com a vontade de Deus. Hermanos, hermanas, especialmente os jóvenes e niños, os adultos também necessitam de sabedoria, pero os jóvenes mais aún, porque les falta muito por viver. A verdade é que há decisões muito sérias na vida, com respeito a las quais vamos a necessitar sabedoria do Senhor. Poner em prática en el tiempo e de la maneira adequada os princípios de la palavra de Deus. Há decisões que têm efeitos duradeiros e que condicionarão muitos aspectos de nossa existência. Por exemplo, que carreira elegir? Qual é o critério que eu vou adoptar para elegir uma carreira? É mi gusto personal? El deseo de mis papás? La remuneración financiera, el retorno financiero, el estatus, el reconocimiento social. Por ejemplo, en Brasil, ser médico es una cosa que impresiona mucho a la gente. O el criterio que voy a adoptar es, ¿de qué manera una carrera puede beneficiar-me, puede ayudarme a ser más usado por Dios en el mundo? ¿Con quién debo casar-me? Fíjense que não estou perguntando se devo ou não casar-me, porque a vontade de Deus é que todos se casem, a não ser que uma pessoa haya recebido o dom para quedar-se solteira. São casos muito raros. É possível, segundo Mateus 19, segundo a enseñança de Jesus. Pero a vontade de Deus é que nos casemos. E se há pessoas entre nós, na vida da igreja, não somente da primeira igreja de Santiago, que não querem casar-se, estas pessoas devem fazer uma séria reflexão e perguntar-se: por que não quero casar-me? Com quem devo casar-me? Por supuesto, com um servo ou com uma serva de Deus, pero há também
outros aspectos que devem estar presentes em minha reflexão. Devo ou não aceitar uma proposta de trabalho, de emprego, que implicará mudança de cidade, de escola de mis filhos, de país, entre outras questões? Enfim, são muitas as situações que enfrentamos, las quais atestiguam, demonstram a necessidade de sabedoria do Senhor, a fim de que podamos tomar as decisões corretas, dar os passos segundo a vontade de Deus. Em certa ocasião, um niño regressou a sua casa depois de haver estado en el colegio. En la noche, quando a família estava cenando, el niño dijo a su papá que ele havia contado uma mentira. Su papá le perguntou: ¿qué mentira? E el niño dijo: tú me habías dicho, papá, que Deus havia criado el mundo. Pero hoy mi professor en el colegio dijo que não é assim, que el mundo surgiu del azar e que a Bíblia é um livro de fábulas, de leyendas, e que não se pode crer que haya verdade en la Bíblia. Esta confesión del niño desencajó al papá. Finalmente, tras reflexionar durante días, el papá tomó la decisión de irse de la ciudad y la familia fue a vivir en una ciudad en donde había un colegio en el cual se enseñaba ciencia desde la perspectiva bíblica. Porque, dicho sea de paso, mucho que la tele, que los medios de comunicación, mucho de lo que aparece en los livros utilizados en los colégios, apresentando ciência, não é ciência. São teorias, são hipóteses, certo? Que atacam os princípios bíblicos e que não fazem caso de lo que Deus disse em sua palavra. Então, esta foi a decisão do papá. Ele tuvo estas condições. Não todos os padres têm tales condições. O niño de essa história foi o Dr. Gerard van Groningen. Quizás você todavía não haya escuchado o nome do Dr. Gerard van Groningen. Gerard van Groningen nasceu no ano 1921 e faleceu em 2014. Era estadunidense. E foi uma das maiores autoridades, um dos mais grandes estudiosos na área do Antigo Testamento. Foi um pastor presbiteriano e teólogo nos Estados Unidos. E que escreveu muitos livros sobre a Bíblia, não só sobre o mensagem do Antigo Testamento, sino que também sobre outros temas, como, por exemplo, a família da aliança. E o Dr. Van Groningen deu classes de Bíblia em diversas instituições ao redor do mundo, e especialmente nos Estados Unidos, Austrália e Brasil. La sábia decisão de su padre de sacar su hijo de uma escola, de um colégio, en el cual le enseñavam mentiras e atacavam a palavra de Deus, permitiu que a igreja do Senhor fosse grandemente bendecida através de los estudos que vino a ser Dr. Van Groningen, e que o mundo não tuviese um ateu mais. Sabedoria, hermanos. Insisto, não todos os padres têm as condições que o papá do Dr. Van Groningen tuvo a la sazón. Pero todos os padres enfrentam muitos desafios. Não só em relação à educação impartida em los colégios, a educação entregada a seus filhos, sino que em relação a muitas coisas. E necessitamos de muita sabedoria. Necessitamos ter os princípios de Deus
não somente em nossa mente, sino que em nossa vida, para testemunhar do Senhor e falar de sua palavra e oferecer a nossos filhos um ambiente sano e orar por eles para que amem ao Senhor e venham a ser siervos e servas do Senhor. Ser sábio é elegir de acordo com a orientação bíblica, o que permite ao creyente hacerse eco de las palavras del famoso missioneiro David Brainerd, que foi missioneiro entre os indígenas de piel roja em Estados Unidos en el siglo XVIII. David Brainerd, al borde de la muerte, dijo: "No hubiera vivido mi vida de manera diferente a como lo hice por nada en este mundo." David Brainerd, por la gracia de Dios, foi um homem sábio. E al borde de sua muerte dijo: "No hubiera vivido mi vida de maneira diferente a como lo hice por nada en este mundo." Falleció joven, no alcanzó 40 años, pero al borde de la muerte tenía la convicción que Pablo tuvo al final de la vida, de haber, ¿cierto?, cumplido la carrera, guardado la fe. Tuvo la convicción de haber utilizado los recursos, el tiempo, la vida, los dones, las condiciones que tuvo para cumprir la voluntad de Dios. Mis hermanos y hermanas, um novo ano se inicia. Nos gostaria que este início não é assim. E necessitamos seguir em la dependência do Senhor. O Senhor está com nós, o Senhor está com seu povo. Se você está vivo, amém. Alabado seja Deus. Outros foram chamados à presença do Senhor. Amém por isso. O Senhor é o dueño de la vida e também é Ele quem quita a vida. Assim que Deus nos ajude a cultivar e a desenvolver a humildade, a ter sempre esta disposição de aprender segundo o marco bíblico e a desenvolver a sabedoria. Al iniciar o sermão, eu mencionei várias palavras que evocam experiências e sensações difíceis. Não las vou a repetir. Agora vou a mencionar palavras emanadas de los últimos versículos del Salmo. Vocês depois podem ler estes versículos. Porque o versículo 12 empieza a oração de Moisés. É o cierre del Salmo e é a oração propriamente tal de Moisés. Del versículo 12 ao 17, vemos esperança, perdão, misericórdia, alegria, libertad, paz, bendição, testemunho, graça e glória de Deus. Que o Senhor nos bendiga hoje e sempre. Amém. Vamos a orar? Oremos, hermanos. Graças, Senhor, porque Tu eres não solamente o Senhor de la história, sino que também de nossas vidas. O mundo ha sido criado por Ti e ha sido sostenido por Ti. É certo que vemos e estamos bajo en este mundo caído pelos efeitos do pecado. Pero também é certo que já hemos recebido Tu Espírito, temos a Tu Palavra, formamos parte da igreja, temos dones que foram regalados por Ti, temos os meios e recursos necessários para fazer a diferença no mundo. Ajuda-nos, Padre, ensina-nos, Senhor,
a ser mais como Jesus e menos como nós outros mesmos. Educa-nos, Senhor, segundo tu palavra. Moldea nuestro coração. Dá-nos de tu sabedoria, para que podamos reflejar tu glória e graça no mundo. Bendiz de forma muito especial aqueles que estão abatidos, enfrentando diferentes pruebas. E também nos impulsa, Senhor, dar-nos a condição de ajudar-los. Quédate com nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, el Padre, e o consuelo do Espírito Santo estén com todos ustedes, hermanos e hermanas, hoje e sempre. Amém. Amém.